Então, gravando dia 16 de junho de 2020 a nossa conversa dos seminários de dissertação. Perfeito. Fala, Posso Brian. começar, então? Brian Beleza. fala de Tainá. Beleza, pois então eu recebi esse texto, né, a dissertação da Tainá, que é intitulada A Coragem da Verdade, um enfrentamento à performatividade do discurso jurídico a partir de Michel Foucault. E foi uma leitura bem interessante, justamente pela análise que a Tainá fez sobre as teorias do Austin, né? E não por coincidência. Eu imagino que o professor mandou esse texto aí para mim, porque eu, de certa forma, não tanto quanto a Tainá, né, perpasso ali pela teoria do Austin, mas é mais uma leitura, veja só, eu faço uma leitura da Judith Butler lendo, como é o nome? Odecantas. Lendo o John Austin por meio do Derrida. Tá? Fugiu o nome do Derrida. Então é uma leitura da leitura da leitura, né? Justamente para chegar a esse ponto em que a Butler fala sobre performatividade. Então foi uma leitura bem interessante de se fazer aqui da dissertação da Tainá, que foi do primeiro capítulo, o pragmatismo de Austin e a fractalidade de Foucault. Bom, agora falando mais sobre a dissertação da Tainá em si, eu destaquei aqui, pessoal, um trecho da introdução que a Tainá escreveu para contextualizar todo mundo, né? Que na verdade eu destaquei aqui para me contextualizar, mas eu vou citar para que todo mundo fique também contextualizado. A partir desse recorte temático geral, o problema dessa dissertação consiste em investigar como, em Foucault, é possível apontar os limites da performatividade do discurso jurídico a partir da coragem da verdade. Esta, compreendida enquanto modo de dizer a verdade, que se opõe à retórica da eloquência político-judiciária, própria de sua dramaturgia. Então aí nós temos uma análise bem interessante, primeiro sobre a própria teoria do John Austin, né? E depois como Foucault leu essa teoria e nos contextos em que Foucault estava inserido, e como ele foi dando uma nova dimensão, digamos assim, né? Com o estudo da teoria a partir dos usos da linguagem e de como a linguagem em si ela é permeada pelo poder. Então, assim, sobre conteúdo em geral, né, eu não estudei nem tanto John Austin assim, nem tanto Foucault, a ponto de poder dizer se, sei lá, né, está sendo uma leitura interessante da teoria mesmo. Eu sei dizer, pela experiência que eu tive, né, lendo o capítulo, foi uma leitura bem prazerosa, assim, até, porque é uma leitura, a Tainá escreve bem, me parece, né, expõe bem as análises, né, e os conceitos de uma forma bem compreensível. Então não teve nenhum tipo de entrave na leitura, não tive dificuldade de compreender o que ela estava realizando, esse movimento que ela está realizando aí entre Austin e Foucault. E, para além disso, teve só alguns probleminhas próprios da BNT que eu fui marcando e comentando, assim como eles e alguns outros comentários aqui no PDF sobre a teoria mesmo e algumas dicas em alguns pontos, assim, poucos, só por comentar. Creio que é isso, com uma revisão a gente resolve. Por exemplo, o que eu notei é que às vezes tem ali errinho de digitação só, de faltar, por exemplo, uma letra, né, tipo, compreender quando deveria ser compreender, que é um exemplo que me lembro agora, e outros aspectos assim da BNT que daí é só, né, é baixo, é só questão de depois fazer uma revisão. Mas ademais, muito bom, foi uma leitura bem interessante, me ajudou bastante, inclusive, né, para contextualizar aí esse debate que eu mesmo estou fazendo a partir do Derrida, que depois
ler Austin. Então, de um modo geral, é isso. Tainá, me conta uma coisa. Você pode dar uma resposta para o Brian, daí eu te faço uma questão, que eu queria saber como é que você está trabalhando precisamente um aspecto da situação. Tá, só vou agradecer, Brian, pelos teus comentários. Realmente, quando o professor comentou, né, aqui agora que seria você, eu já imaginei que teria esse link, assim, pela questão da performatividade de gênero, né? Eu, particularmente, não tenho tanto contato com a performatividade de gênero, mas entender alguns aspectos que a Butler escreve sobre isso, assim, né, de forma bastante incipiente, porque eu não tenho muita leitura da Butler, me ajudou, inclusive, a entender o Austin, a questão da performatividade. Por exemplo, até o caso das drag queens, né, que seriam, assim, o máximo da expressão de uma performatividade, né? E várias coisas assim que aí ficou mais claro até para eu entender o próprio Austin, assim. Então é muito interessante, obrigada mesmo. E com relação a BNT, bom, você eu já consultava antes. Eu uma professora de BNT, né? Então... Não, depois eu te encaminho, inclusive, né, esse arquivo revisado aqui, porque daí aqui tem, né, os comentários que eu fui colocando, né, os adesivos que eu fui colocando aqui, indicando, né, daí tem as marcações do que teria que corrigir da BNT, assim, mas também, gente, não é nada absurdo, né, só para esclarecer, são questões mesmo que às vezes na pressa de escrever passam batido, daí quando é outra pessoa que lê, porque eu sou assim, inclusive. Não sei se comporta alguém, mas tem dois níveis. Revisões. Um é quando a gente lê no computador o nosso próprio trabalho, depois quando a gente vai ler no papel, que muda bem a leitura, e outra é quando alguém lê, né? Sim. Não é que... Não, eu sempre faço revisão e sempre perco alguma coisa. Quando eu vou ver, às vezes tem coisa que foi publicada e falo, não, não acredito. Né? E passou com erro, mas tudo bem. Mas assim, não é nada grave, são só detalhes mesmo, sabe? Sim, não, mas é importante porque, você, pelo que a gente já conversou outras oportunidades, você entende bastante, assim, dessa questão da BNT, etc. Eu já até tirei dúvidas com você. Então, assim, eu agradeço de verdade você ter tido o detalhe, né, de prestar atenção nisso e de ter atenção e despender um tempo para fazer esse tipo de correção, né, que às vezes normalmente passa batido mesmo. Obrigada de verdade. Imagina. Eu só gostaria de fazer um último adendo, assim, porque você comentou sobre Butler e tal, né? Existem dois textos que são bem interessantes para além, né, da publicação que consagrou aí a teoria da performatividade para problemas de gênero, que são dois artiguinhos. Um é chamado Variações sobre Sexo e Gênero, o Voix, Wittig e Foucault, né, de 91. E o outro é Atos Performativos e a Formação dos Gêneros, um ensaio sobre fenomenologia e teoria feminista. Esses dois textos, a Butler, principalmente nesse segundo, né, a Butler vai fazer um movimento aí de pegar a teoria do Austin, que depois é relida por Derrida, e ela vai fazer os próprios direcionamentos em direção à teoria da performatividade de gênero, né, que daí já é a tese dela, né. Então daí eu acho que é interessante porque me ajudou, né? Porque daí quando eu pensei, tipo, poxa, eu tô estudando Butler, eu preciso entender Austin. Aí eu corri para esses textos, que na verdade, eu citei aqui 91, né? Porque na verdade foi a edição que eu tive acesso, mas esses textos são da década de 80. Então são, digamos assim, esboços, né, da teoria da performatividade, quando ela tá aí brincando, digamos assim, com os conceitos. Sim. Então, acho interessante, pode ajudar. Com certeza vou procurar, porque eu acho interessante esse tema, até para além da dissertação, eu acho bastante interessante pensar a performatividade na questão de gênero também. Obrigada. Imagina. Eu só queria saber de você, Tainá, de um ponto de vista assim que seria mais ou menos a costura, né, do teu trabalho, porque parece assim que você fez um encontro entre dois autores que vêm de direções diferentes, né? Que analisam o discurso de direções diferentes. Mais do ponto de vista da expressão,
da performance linguística, né, que ao meu ver guarda bastante relação com a semiologia, né, com a semiótica, de alguma forma, uma visão de como o discurso se produz, e um outro que analisa justamente a origem dos discursos e os seus vínculos, né? E aí quando você vai fazer um encontro disso na prática jurídica, me parece uma coisa bem interessante. E eu queria saber como é que você situa esse nó justamente. Tá, bom, então esse percurso inicial, assim, para demarcar a diferença do Austin e do Foucault, é porque o Foucault realmente, porque a minha dissertação é em Foucault, né? É a partir de Foucault e em Foucault. Mas eu fiz esse retorno a Austin, até também por sugestão do orientador, para delimitar o que ele entendia, então, por ato de fala, né, os atos performativos, e aí mostrar como que isso em Foucault tem um outro desdobramento, né, porque Foucault vai pensar a questão principalmente das relações de poder, da produção de normalização, produção de um sujeito determinado, então ele tem uma preocupação que perpassa o ser humano como sujeito, né, como um ser histórico, então ele tem uma preocupação histórica principalmente, né, e ele tem uma preocupação ético-política, o que é diferente do Austin, né, que está mais ligado à linguística, embora o Austin faça digamos assim, não exatamente uma ruptura, mas ele sai um pouco do plano que era o plano meramente epistemológico, né, para pensar o pragmatismo. O Foucault também sai do plano epistemológico, mas não com a intenção que tem o Austin, mas sim com a intenção de pensar principalmente o problema do sujeito sob esse viés ético-político. Então, a minha ideia, no fim, é pensar a questão do discurso jurídico, né? O discurso não sendo... o que eu estou falando aqui não é um discurso, por exemplo, né? O discurso é um conjunto de enunciados que é atravessado por uma mesma regra. Uhum. Então, o discurso jurídico, sendo esse conjunto de enunciados jurídicos, né, que são atravessados por uma ordem, ele tem uma dimensão de performatividade, que principalmente no rito de acusação, por exemplo, busca, né, produzir um sujeito determinado. E aí o sujeito determinado pode ser um sujeito criminoso, a subjetividade criminosa, né, construída no interior desse rito da dramaturgia ali do rito da acusação, ou produzir a acusação em si. Aí em Foucault existe essa diferença, né, entre, que é o que eu vou pensar, né, a coragem da verdade, que está ligada à parresia, né, como dizer verdadeiro, e a retórica, né, que está ligada à performatividade, que vai convencer do justo e do injusto. E que não tem necessariamente uma ligação com a responsabilidade de quem enuncia pelo aquele enunciado, né? Então, a ideia é propor um enfrentamento dessa questão da performatividade do discurso jurídico, que está preocupado muito mais em produzir um efeito de persuasão, produzir um efeito de normalização, produzir um sujeito determinado a partir de um modo de dizer a verdade que vai, né, de uma forma que é efetivamente, por isso que se chama coragem da verdade, que é efetivamente corajosa, de enfrentar essa questão da performance do discurso jurídico, uhum, dessa dramaturgia do discurso jurídico. Uhum. Então, porque até o Foucault sempre foi associado com uma ideia de que ele só sempre denunciou um poder que a gente não está... A gente não tem como escapar desse poder, né? A gente não tem como escapar dessa relação de poder. A gente vai estar sempre condenada a isso. Mas, na verdade, Foucault sempre tentou pensar uma via de contra-ataque, uma via de resistência, né? Uhum. Uma via de você não ser tão governado dessa ou daquela maneira. Então, me parece que o discurso jurídico, e aí, né, analisando por último, com a intenção analisar a apologia de Sócrates, né, a leitura que ele faz da apologia de Sócrates, dessa diferenciação, né, entre a verdade letúrgica e essa enunciação retórica, na qual o discurso jurídico está fundamentalmente baseado. Seria mais ou menos isso. Uhum, bacana. Você fez exatamente as mesmas relações que eu fiz. Eu queria te recomendar só que, se você pudesse dar uma olhadinha
no material que a gente gravou ontem à noite com o Flamarion Caldeira Ramos, em um determinado momento eu faço uma pergunta para ele exatamente a respeito da dialética erística do Schopenhauer, né? Que tem uma história mais ou menos assim. Como ele faz justamente a crítica desse discurso, né? Desse discurso performático nos termos que você está falando, ou seja, ele faz a denúncia dessas articulações, né? Dentro do próprio discurso filosófico, e trabalha com os argumentos que são normalmente utilizados para produzir esse discurso. Num determinado momento, depois dele escrever isso, ele olha para o negócio e diz assim: "Você não vou publicar, porque isso aqui vai dar justamente arma, apesar de eu estar aqui, né, utilizando essa análise, utilizando essa reflexão para desconstruir esse tipo de discurso. Ao fazer isso, curiosamente, eu me vejo oferecendo armas justamente para aqueles que pretendem se utilizar desse tipo de discurso, desse tipo de, vamos dizer assim, de arcabouço, né, para produzir formas de manipulação, de opressão. E aí ele não publica. Só que aí, depois de morto, essa obra é retirada, né, do seu espólio e publicada pelo Franco Volpi, italiano, né? É traduzido, inclusive, daí disseminado. E hoje em dia, aqui no Brasil, isso é utilizado pelo Olavo de Carvalho e seguidores, justamente para fazer isso que Schopenhauer temia, e por isso não publicou. Você veja que coisa curiosa. E a gente está trabalhando com isso justamente como uma forma de enfrentamento. Então a gente está bem nesse aspecto específico desse evento que a gente vai fazer agora no final de junho. Uma das razões pelas quais esse evento está sendo feito é justamente fazer um enfrentamento político desse discurso, né, que está extremamente disseminado, e precisamente na internet, né? Então ele tem uma operacionalidade, ele tem um sistema de vínculos, né, que é atraente e que simultaneamente oculta todo um universo de questões com as quais ele não de propósito não se defronta, né, justamente para poder melhor manipular e servir ao opressor, né? Então você veja que nó. Então, ao ler o teu trabalho, me veio justamente essa questão discutida aí num outro âmbito. Talvez seja interessante para você dar uma olhada lá e eventualmente se inscrever na nossa jornada, na segunda jornada Schopenhauer da PUC PR, para eventualmente até mesmo ter uma discussão com o pessoal, para ter um debate ali num outro nível. Por quê? Porque apesar de não ser exatamente o que você está fazendo, é sempre uma forma de você afiar o teu discurso utilizando uma reflexão, né? Que apesar de não ser do mesmo âmbito que a tua, de certa maneira está imbuída do mesmo propósito, né? É parte do mesmo problema, né? Porque esse diagnóstico que você faz, até vou ser bem breve para não atrapalhar a apresentação, mas esse diagnóstico que você faz a respeito do problema de uma apropriação teórica, né, às vezes com certos intuitos, interesses, né, é algo que particularmente eu observo bastante assim no direito, principalmente no direito aqui no Brasil. Existe uma interpretação teórica, existe porque as decisões, principalmente as decisões judiciais, que são baseadas numa, entre aspas, racionalidade, que é meio irracional. Exatamente. Mais um argumento de opinião do que propriamente pensamento,
aquilo, comprometido e responsável, né? Ele não tem responsabilidade de fala, não tem responsabilidade com a teoria que se invoca ali naquele momento, né? É meramente para estabelecer uma autoridade. Então, esse é um problema bem sério, que eu acho que atinge todas as áreas, né? Independente de ser direito, filosofia, enfim, eu acho que essa apropriação, assim, até do ponto de vista intelectual, é até desonesta, né? Sim. Então, eu acho bem interessante, vou me inscrever sim. Muito obrigada pelas conselhos. Então, veio a calhar, né, curiosamente. Me conta, Lugan. Lugan tava... Ah, tá aqui. Você tá por aí, rapaz? Estou aqui. Você conseguiu dar uma olhada no trabalho do Arion? Consegui. Eu li o trabalho do Arion. Desculpe. Eu sempre vou cometer esse erro. Durante a graduação eu cometi esse erro praticamente toda a aula, né? Não, é porque é um erro confortável. É tipo falar... Foneticamente confortável. É um erro foneticamente confortável. Arion, você vai pagar esse mico comigo pro resto da vida. Você vai me chamar de Eduardo. Só de raiva. Não, o Arion não se manifestou, mas eu tenho muito pouco a falar da monografia do Arion. Eu li, eu fiquei realmente impressionado com a qualidade da monografia do Arion. Eu acho que assim, ele a monografia, não, a dissertação dele é um texto exemplar, assim, escrito muito bem e notavelmente com uma revisão muito boa, assim. Eu não encontrei muitos erros de digitação. Não, muito pouca coisa mesmo. Realmente é muito consistente. E na verdade, enfim, até peço desculpa porque eu mais aproveitei para mim a leitura do que pude contribuir com ela, assim. Porque o Arion tem uma estratégia que no fundo é parecida com a minha, que é um pouco de inverter as coisas, né? Ele apresenta primeiro as críticas, depois o trabalho do Spinoza. Uhum. Então, gostei muito. Assim. Eu acho que é muito bem revisado. Se eu pudesse dar um conselho pro Arion, não é uma correção em medida alguma, é ele repensar algumas frases muito longas que ele escreve. É só isso mesmo. Ele escreve umas frases enormes e às vezes não é nem reescrever as frases, assim. Repontuar. Às vezes a travessão, que é uma coisa que ele quase não usa no texto, ele usa muita vírgula. Então tem algumas frases que chegam a ter 2, 3 apostos, né? E ele poderia colocar travessão neles, porque daí, sim, você pode pular os travessões para ver se o conteúdo da frase fica mais claro, assim. Às vezes algumas frases usam ponto e vírgula, que são, enfim, duas orações contrapostas, que eu acho que ele poderia separar com ponto e vírgula. Então eu acho que é basicamente isso. Essas grandes orações que o Arion usa, elas são compreensíveis. Eu acho que são compreensíveis, mas acho que para um leitor como eu, que entendo pouco de Spinoza, eu tive que voltar nelas muitas vezes, assim, separar elas totalmente algumas vezes. Então eu posso... Mas é basicamente isso que eu tinha para dizer pro Arion, mas que o trabalho dele está muito bom, assim, dá para ver que o trabalho dele tem um projeto, tem uma linearidade, uma consistência, dá para ver que ele tem uma bagagem de leitura gigantesca, assim, assim, de autores muito distintos, assim. Então o trabalho dele, o primeiro trabalho dele começa com Hegel, né, do Spinoza, com uma leitura profunda de Hegel ali. Então é parabenizar mais o Arion e dar esse conselho aí, se eu pudesse. Alguma... Está por aí? Mister? Alguma coisa a dizer ao lugar? Não, eu concordo com ele. Eu tenho mudado já algumas coisas. Esse trabalho, a última vez que eu mexi nele foi em abril. Esse primeiro capítulo, mas depois disso eu já tenho lido algumas vezes. Eu tentei fazer um pouco disso. Eu não tenho claro. Claro que ficaram desse jeito. Mas é uma coisa que eu já tinha.
Tem uma. Eu queria engatar. Diga. Eu não entendi o que você falou agora? Entendi. É. Então, a estilística, ela nunca é boa o suficiente, né? Por melhor que seja o trabalho, por melhor escrito, quando você manda, por exemplo, o livro para a editora, muitas vezes você confronta assim com revisores que não tem nada a ver com a filosofia, então às vezes eles tentam alterar questões que são do âmbito conceitual e mais atrapalham do que ajudam, porque eles não entendem a rede conceitual, né, do autor. Mas às vezes eles falam algumas coisas também que, exatamente pelo ponto de vista excêntrico, que não tem compromisso com o autor ou com leitura filosófica, acaba sendo extremamente útil e faz a gente refletir sobre esse problema do estilo, né? Então, o que eu queria te dizer é assim que você tem você demonstra assim uma erudição muito grande, mas o interessante é que você coloca isso a serviço do texto, ao contrário de outros trabalhos assim que eu tenho visto que são trabalhos assim enciclopédicos e que parecem ser mais um relato de pesquisa do que propriamente dissertações e teses, e que a coisa vai se estendendo como se fosse o próprio processo de pensamento do autor e não algo com o objetivo de ser lido, sabe? E no teu caso não, eu acho que você tem um talento raro de ir afunilando as coisas, de ir buscando ponto e seguindo sempre adiante, o que eu acho é um talento muito digno de nota, viu? E eu já tinha observado isso nos teus textos antes, e eu diria assim que você realmente evoluiu, né, nessa questão. Eu queria te perguntar, mediante isso, né, para onde que você pretende ir, né? Porque pelo que eu entendi, você mandou uma versão provisória, né? E de qualquer modo tem a continuidade do texto. O que você pretende fazer? Qual a sequência que você pretende dar para isso? Uhum. Sim, a controvérsia em torno de um problema. Uhum. Isso. Eu acho que faz uma ponte para você, te fornece uma ponte, né? Uma ponte natural para a contemporaneidade. Né? Oh, que droga. A realidade das coisas individuais, das coisas singulares e tal. Então agora o
meus 2 próximos capítulos. O primeiro é construir, vamos dizer assim, a estrutura do real, como que o Spinoza esquematiza essa relação no primeiro livro da Ética, e o terceiro capítulo vai ser justamente a dimensão, vamos dizer assim, usando em termos do Heidegger, o segundo capítulo vai apresentar, vamos dizer assim, a base ontológica. Ele vai ser, vamos dizer assim, a deôntica do negócio. Então, o segundo apresenta estrutura e o terceiro apresenta o mundo físico, entre aspas. Na terminologia do Spinoza são os modos finitos, né? Os modos finitos. Então, mas tudo isso fazendo agora, e a estratégia de leitura vai ser sempre contrapondo com essas leituras. Isso que eu ia te perguntar. O Spinoza é distinto do que alguns desses caras comentou, tipo, comentar no texto, aqui o Belli erra aqui, o Hegel erra. E você acha que é uma boa estratégia falar em erro? Que eu até entendo o que você está querendo dizer e concordo. Tá. Mas eu digo assim, Talvez erro seja uma... não pode sugerir para a tua banca uma coisa um pouco pernóstica, assim, um pouco agressiva com os autores e que no final acaba pesando sobre você um pouco, um argumento que poderia passar batido, normal, como uma coisa sensata e que realmente faz um contraponto, acabar sendo cobrado e contestado exatamente porque você usa um pouco a noção de erro, que é uma coisa difícil de sustentar, né, filosoficamente. Sim. Tem uma comentadora que ela meio que eu uso bastante, uma comentadora central, ela sempre fala assim, bom, guia de comentários, não tantos, né? Porque tem gente que lê o Spinoza como um idealista, como um precursor do Marx, como, sei lá, várias coisas. Então, ela usa o termo assim, eu vou tentar ler não de maneira certa, mas a maneira que eu acho que é a mais potente, que é a mais importante para o nosso tempo, para esse tipo de coisa. Então eu acho que seguir mais ou menos esse caminho... Eu acho que é melhor. É melhor mesmo do que falar em erro. Porque você se compromete demais e não ajuda, né? Acaba, digamos assim, se amarrando uma bola de ferro no pé. Você que tem um trabalho assim, né, com asas de mercúrio, acaba prendendo uma bola de ferro no pé, considerando que você vai ter leitores, né? Eu digo leitores que não têm compromisso com o teu discurso, que não têm compromisso com a tua leitura. Então eu acho que não é que assim, literalmente não é mudar nada do teu pensamento, mas assim, esse detalhe é uma inflexão, né, que do ponto de vista qualitativo vai te libertar. Né, te libertar inteiramente. Por quê? Porque você justamente é uma pessoa muito talentosa. Então, se você colocar as coisas de um modo mais simples, né, e nesses termos que você falou agora, eu acho que você consegue demonstrar o teu ponto de vista e o leitor conclui por si mesmo e toma talvez partido do teu ponto de vista, né? Porque ele está bem sustentado já de início. Então é meio que você simplesmente continuar nessa toada, né? Mas eu acho que isso é uma coisa que eu recomendaria em geral para vocês, assim, né? Nos confrontos, ou vocês têm muita bala na agulha, né, e a intenção é justamente destruir, ou é melhor usar uma estratégia um pouco mais suave nessa hora, né, nesse ponto da história, para não ficar parecendo, né, que você desconsidera, né? Nietzsche usa esse tipo de estratégia destruidora, assim, né? Só que, de certo modo, ele faz um pacto com o leitor, meio involuntário, assim, talvez, e meio inconsciente, para o próprio leitor,
de que nós não estamos tratando propriamente de verdade, né? Mas sim de um ponto de vista metodológico. Então ele engata a coisa, né? Nem sempre explicitamente, né? Mas quando, por exemplo, ele vai fazer as críticas ao Darwin, ao Wagner, ao Schopenhauer, né? Primeiro ele constrói as figuras como personagens, então você não tem muito compromisso com a literalidade das coisas, né? Sabe que ele está cometendo exageros e isso faz parte de uma certa poetização do discurso, uma certa dramaticidade do discurso que fica meio implícita, então você não cobra demais dele, né? Mas esse não é o Platão de Platão. Tudo bem, é o Platão de Nietzsche, a gente sabe disso, né? Assim como o Nietzsche de Heidegger também, né? Então, é lógico que vai ter um monte de gente que vai comprar a coisa literalmente e tal, mas são leitores que não têm muita prática da leitura do Heidegger ou do Nietzsche, né? Mas assim, é uma estratégia que demanda um certo prestígio prévio, né? Que é complicado, né? Ainda mais quando se trata de uma questão acadêmica, assim, né? Que você vai passar por uma banca. Eu acho que, do ponto de vista estratégico, é sempre melhor evitar um confronto que depois você se desgasta e precisa sustentar ele num nível ainda superior, sendo que não há a menor necessidade, porque o discurso está bem articulado, né? E ficar respondendo a coisas que, na verdade, desviam, em alguma medida, né, do teu objetivo, né? Mas fora isso, eu queria só te dar os parabéns. Oi? Eu acho que esse é um exercício bacana da gente ter, porque eu acho que todo mundo aqui está estudando o autor porque gosta, né? Claro. Não é porque caiu de paraquedas e de repente caiu. Então a gente às vezes meio involuntariamente tenta ser advogado do autor. E é meio que nessas de tentar defender o autor demais, a gente acaba às vezes criticando um outro ou fazendo alguma coisa assim desmedida que não precisava. Os excessos, eles sempre, numa banca, especialmente numa banca de qualificação, eles sempre vão apontar um pouco de uma certa imaturidade. Embora às vezes nem seja isso, né? Mas é que as pessoas que vão ler muitas vezes não conhecem previamente o teu trabalho, né? Não frequentaram não tem o convívio, né? Então muitas vezes você é julgado sumariamente por pessoas que, se tivessem tido a oportunidade de conviver mais, poderiam te avaliar melhor, né? Então eu viria a coisa meio por aí. Estratégia de banca, né, é uma coisa específica, né? É como você treinar para um campeonato do tipo Copa e um campeonato de pontos corridos. Se você usar a mesma estratégia para os dois, em um dos dois você vai se dar mal, né? Porque são finalidades diferentes, né? E queira ou não queira, né? Esse exercício das finalidades, por exemplo, já que a gente está falando no Nietzsche, é uma coisa que ele tinha muita consciência linguística, né? Então, se vocês olharem os textos dele, a diferença estilística, né, das diversas obras, todas essas diferenças têm finalidades, tem uma proposta filológica, uma proposta metodológica, uma estratégia de ataque dos temas e dos problemas filosóficos que estão lá dentro. Nada é por acaso. O Zaratustra não é por acaso, não é um sonho de uma noite de verão. É uma coisa que tem pressupostos por trás, tem críticas implícitas no estilo. Isso que é curioso de se observar, né? É uma consciência da linguagem que a gente precisa ter, né? E que em grande medida todos vocês têm. Então eu acho que eu estou falando para pessoas que têm consciência do que eu estou falando em alguma medida, né? Em certa medida. Bom, fiquemos por aqui, mas assim,
faço questão realmente que a gente faça, vou reforçar de novo, né, o convite aí no meio do ano, se vocês puderem me conceder essas entrevistas para falar mais do trabalho de vocês mais detalhadamente, vocês inclusive daí aproveitam um pouco mais detidamente o que eu possa também comentar para vocês. Como o horário está indo assim, tem alguém de vocês que gostaria de ouvir mais especificamente a crítica do seu trabalho? Os que eu selecionei para começar foram trabalhos que eu achei que me permitiam falar mais dos temas que eu comentei inicialmente para vocês na sala de aula. Não que os outros não, mas que eu achei que tinham uma característica assim mais exemplar nesse sentido. O Thales não está por aí para fazer a leitura da Amanda, né? Então ele já está meio descartado. A Amanda conseguiu ler o Lucas? Então, professor. Oi, professor. Opa, tem duas Amandas. Não, mas o Lucas... Quem que recebeu o trabalho do Lucas? Eu recebi do Lucas. Você também? As duas? Não, nenhum. Ah, tá. Então tá certo. Você teve tempo de... Desculpa, Amandas. Desculpem, Amandas. Imagina. Então, professor, eu consegui começar já, mas eu não terminei. Eu acho que seria melhor eu conseguir finalizar a leitura, de repente, daí para a semana que vem. É que, de fato, faltaram trabalhos, sabe? Eu não consegui mandar para todo mundo, porque nem todo mundo estava com trabalhos que considerava maduros para serem lidos assim, né? Então, Lucas, você já está, assim, de antemão, né? Infelizmente... A Tainá conseguiu ler o Thales, mas o Thales não está aí para ser lido, mas o Alisson está aí para ler o Jefferson. Parece que a gente chegou a uma conclusão meio a lógica aritmética, assim. Opa, estou aqui sim. Então, todos me ouvem? Sim. Então a gente podia, já que o tempo também é razoavelmente curto, e como a gente também não ia conseguir falar de todos os trabalhos possíveis e imagináveis, né, nesse tempo, o que eu queria propor então para vocês, daí eu vou colocar isso lá no grupo também do WhatsApp, se der para a gente fazer uma extensão do semestre nessas entrevistas, eu acho que seria bem bacana. Vocês concordam? Vocês que estão aqui? Sim ou não? Sim, eu acho que é um trabalho interessante, né, professor? Sim, acho que fica melhor, até encontros mais breves, e não assim tão densos, entretanto com mais datas, né? E a gente já está extrapolando a disciplina, entendeu? De um ponto de vista prático, operacional, a disciplina ela não consegue avançar tanto, né? Mas a gente pode avançar, né? Nós, pessoas... Isso. E aí o convite seria que todos participassem, né? Porque daí a gente faz uma... Ou pelo menos a gente conseguisse agendar 5 de vocês para cada vez, né? E nem que a pessoa não conseguisse ler o trabalho inteiro, lesse um trecho do trabalho e se fixasse naquele trecho, né? E aí a gente desenvolve uma coisa um pouco mais profunda, né? Sobre projeto mesmo. Essa coisa sobre trecho. Diga, Lua. Eu não sei se eu entendi essa coisa da leitura do trecho do trabalho, que o senhor acabou de mencionar. É que, veja, o ideal seria que a gente marcasse, né? E todo mundo desse pelo menos uma passada de olhos nos trabalhos e tivesse alguma coisa para perguntar, porque o mais importante é instigar a pessoa que está sendo entrevistada a falar do seu próprio trabalho, né?
E vocês, de certa maneira, conhecem as trajetórias uns dos outros também, estão se acompanhando, estão convivendo, né? E eu queria extrair um pouco de consequências desse processo que vocês estão vivendo, né? Que é uma coisa que ninguém faz verdadeiramente. Ninguém se interessa pelo mundo, né, da produção desses trabalhos. As pessoas pegam e leem trabalhos prontos. Basicamente é o que se faz, né, no meio acadêmico. Mas, curiosamente, esse tipo de trabalho que eu estou propondo a vocês já é um trabalho que é feito há muitas décadas na literatura, na poesia. Se interessar pelo processo, pela poética dos autores, pelo modo como o processo de trabalho vai se desenvolvendo até resultar naquela obra, né? E no caso de vocês, a gente surpreende vocês em ato, né? Não é com uma obra pronta e daí a gente desconstrói. Pega vocês na efervescência do processo. E é isso que me interessa no momento, fazer essa porque aqui vocês têm tanto um histórico, né? um processo anterior que resultou no ponto, né? no ponto em que vocês estão, quanto também uma perspectiva que envolve também não apenas algo que vocês sabem que vão fazer, mas algo também que vocês não sabem que vão fazer, né? Então, em algum momento depois, o resultado ele vai... a gente pode até mesmo retomar isso depois que vocês acabarem, de fazer uma segunda etapa, né? Eu me disponho tranquilamente a isso, porque eu acho que é um trabalho bem bonito, e que se a gente cuidar dele, a gente pode transformar isso também em livro depois, pode transcrever, né? Pode fazer uma edição bonita. É um tipo de coisa que, francamente, eu nunca vi ninguém fazer na nossa área. Uma coisa é eu entrevistar o Loparic, o Daniel Amar Pérez, né? De certo modo, não há muito o que questionar, né? Quer dizer, você até pode questionar, mas não... Eles já têm uma consagração, né? E dominam completamente o instrumento que são eles mesmos, né? Eles têm uma força já muito constituída e, de certo modo, viciada também, né? Em certa medida, eles não vão sair muito daquilo. E vocês estão em franco processo de amadurecimento, né? Inclusive, eu acompanho vocês, né? Muitos de vocês desde a graduação, então é bem evidente para mim o amadurecimento de vocês, né? Então, esse é o ponto de interesse. Então, eu vou lançar lá, e aí aqueles que concordarem, a gente faz isso e marca as datas determinadas, tá? Professor, queria perguntar, se possível, não sei se a gente tem tempo à disposição ainda. Temos, por enquanto quais temos. foram as suas impressões, assim, mesmo que brevemente, da leitura do meu capítulo? Porque, por mais que eu não tenha pedido, né, para que seja encaminhado com um colega, sim, porque eu mudei ele completamente, sabe? Tipo, o tema, a pergunta, o propósito dele ainda é o mesmo, só que eu mudei completamente a forma de chegar... na verdade, eu pedi pro Arion, né, fazer a leitura do seu trabalho. Ah, pediu, Arion. Eu pulei ele. Menino. Mas, então, vamos fazer o seguinte... mas assim foi só porque eu pulei mesmo, não foi a minha velha desorganização habitual. Eu vou funcionando assim meio de foguetório, né? Vou explodindo, né? Que nem aqueles carros que tem o escapamento furado. Mas eu vou, né? Eu dou um jeito e vou em frente. Ainda bem que tem pessoas mais atentas que eu que observam os defeitos da engrenagem. Mas então, vamos então passar rapidamente, Alisson, para nossa... Depois a gente tenta, no finalzinho pelo menos, fazer isso, senão a gente fala mais longamente depois, Brian. Tá? Beleza. Ok, então. Todos me ouvem, né? Eu sim. Então,
Na verdade, o que eu fiz mesmo foi uma apreciação do texto do Jefferson, né? Eu não tenho muita coisa para acrescentar ali, nem para criticar. O texto dele fala sobre liberdade e vontade em Malebranche. É um filósofo que eu tenho que admitir que eu não conhecia muito, se não nada dele. E foi, de fato, uma apreciação ali, de conhecendo. E o Jefferson, ele tem bastante domínio do texto, ele vai lendo e vai colocando todos os comentadores e todas as citações direto do francês, das obras originais do autor, que isso eu acho que enriquece muito o trabalho. É que tem muito pouca referência, Alisson, tem muito pouca referência. Muito pouca gente trabalhando. É verdade. Isso é verdade também, é uma coisa bem inédita que ele está fazendo ali, né? E as frases que eles colocam, os argumentos são muito bem estruturados, de forma que eu, como não sou um conhecedor do tema, eu acredito que eu tenha entendido, porque ele escreve de uma forma bem clara, possibilita a leitura, não é um texto maçante. E os erros, eu acho que, de uma forma geral, são mais de... Ali uma simples revisão, uma revisão mais atenta ali, consertaria todos os erros. É só palavra repetida, palavra que está faltando letra, palavra que está com uma letra errada, mas é coisa ali de digitação mesmo. Então, eu acho que o texto está muito bem fundamentado, está muito bem estruturado, mas acho que isso é uma coisa de estilo, acho que é pessoal meu, né? O que me incomodou um pouco, só para não ficar nisso só de elogio, de puxação de saco aqui, me incomodou um pouco que ele utiliza muitas notas de rodapé. Isso dificulta um pouco o texto. Mas fora isso, é que também ele coloca muitas traduções, muitos comentadores, ele tem esse preciosismo com o texto, né? Quando ele está falando ali de Descartes, por exemplo, ele vai colocando as explicações dos conceitos, as referências ali em nota de rodapé. Mas acredito que se um pouco dessas informações fossem para o corpo do texto, ia tornar ainda mais fácil de ler o texto. Eu acho que é só isso que eu tenho para dizer. Eu acho que esse ponto de vista, né, metodológico é justamente o que a gente poderia conversar mais, né? Exatamente quais são as tuas intenções, né, quando você joga essas coisas para as notas de rodapé, quando você, de fato, você poderia dialogar com elas no corpo do texto, né? Porque do ponto de vista mais assim, pura e simplesmente metodológico, né, não é uma escolha necessária que você faz, né? Mas assim, parece que é uma opção clara, né, que você determina que vai fazer a coisa desse modo, e também, ao meu ver, fica bem distinto isso pro leitor, né? Daí vem a questão o ponto de vista do Alisson, né, de não apreciar isso, porque um dos problemas de nota de rodapé, exatamente por ser colocada no rodapé, é quebrar um tanto a fluência do texto, né? Quando você vai colocar obras para as editoras, que tem muitas notas de rodapé, é quase invariável que os editores te peçam para eliminar essas notas ou incorporá-las ao corpo do texto para melhorar a fluência. Isso é um problema justamente porque você acaba exigindo muito do leitor, né? Isso é um fato, né? Agora, por outro lado, você hierarquiza o teu texto quando você faz isso, né? Você hierarquiza, você diz assim, olha, essas coisas aqui, elas acompanham o texto, mas elas não são o foco do meu texto. O que eu quero que vocês leiam mesmo é isso aqui. Daí tem uma decisão que pode ser tomada, que é tirar, se você tem muita nota de rodapé, né, é jogar como nota de fim. Daí é a história do velho, o menino e o burro, não sei se vocês conhecem. Velho, o menino e o burro saem numa certa manhã pela estrada, né, e primeiramente anda o velho, não sei se é exatamente isso, mas que seja, o velho vai andando, o menino vai em cima do burro e logo alguém comenta, veja só aquele menino saudável sentado no burro e o velho andando, né? Daí eles trocam
Daí vem alguém e diz assim, olha, esse homem adulto andando sentado no burro e essa pobre criança caminhando ao lado, né? Daí eles resolvem sentar os dois juntos. Coitado do burro, tem que carregar os dois, né? Ou seja, sempre alguém vai ficar descontente, né, com as decisões que a gente toma. Não dá para agradar a todo mundo, né? Se você joga as notas para o fim, o que vai acontecer? Vai existir sempre gente reclamando que é obrigado a fotografar, né, com o celular a nota para poder acompanhar ali perto do texto, porque não é chato você ficar indo e voltando o tempo inteiro, né? Então às vezes a emenda é pior do que o soneto, né, nesse sentido. Então, mas eu gostaria de saber, eu digo isso devido ao comentário do Alisson, né? Esses dois pontos que a gente comentou aqui, porque a gente não tem tanto tempo assim. Primeiro, como que é para você trabalhar justamente sem muitas referências, né, e tendo realmente uma dificuldade por falta de referências, né? E outra, essa tua decisão das notas. E no mais, você obviamente é uma pessoa que tem muito cuidado assim, com o texto, é muito cuidadoso, né? Tem um controle do texto muito grande, né? Isso é bem elogiável mesmo. Ok. Obrigado primeiramente ao Alisson pela leitura e pelas recomendações, e também ao Eduardo pelos comentários aí, e que com certeza vão contribuir muito em relação à minha estratégia. Bom, a primeira delas é que sobre as notas de rodapé. A maioria dessas notas são, na verdade, os excertos originais em francês, né, quando eu trato de Malebranche, ou alguns comentaristas que escrevem também em francês, ou espanhol ou inglês. A princípio, a minha ideia de colocar esse texto original em rodapé é porque eu julgo que será muito mais fácil, né, caso eu encontre alguém que veja um limite ou veja isso como algo não muito recomendável, vai ser muito mais fácil tirar depois do que colocar num conteúdo inverso. Ou seja, se alguém pensar que seria necessário que eu colocasse os excertos originais. Então, de momento, como ainda se trata de um esboço, eu resolvi colocar. Aí, acerca do que a gente vem falando da hierarquização. Acho que o Eduardo foi bem pontual e objetivo quando falou disso, que de fato é isso mesmo, é que tem coisas que eu julgo que são interessantes, que são vias até para se pensar em outras pesquisas, mas que no corpo do texto ia perder um pouco do foco original, que no primeiro capítulo é de tratar do sujeito malebranchiano, ou seja, compreender esse sujeito, né, cuja essência não se reduz ao crivo da razão, entre outras coisas, e no segundo capítulo compreender como é que esse sujeito se instaura nessa dinâmica da vontade, do querer, né, que é dotado de uma vontade cega. Então, algumas notas são até indicações de outras vias, de outras coisas que poderíamos pensar a partir de Malebranche, bem como também recomendações de artigos para aprofundamento acerca de alguns conceitos que, principal, eu acabo tratando aqui de maneira muito superficial. Teve uma pequena interrupção antes, você falou alguma coisa e daí aparece na palavra principal, não sei se é principal, mas assim teve uma falha agora no final aí. Algumas coisas, onde que estava? O difícil é recompor, né, o que a gente falou. Eu sou assim também. Só o finalzinho do que você estava falando. Vou precisar o que eu falei. É que essa estratégia de colocar em notas de rodapé, né, de maneira hierarquizada, digamos assim, os temas, é que por vezes eles não fazem parte do meu objetivo principal, mas dão abertura para novos caminhos possíveis de pesquisa, de investigação, bem como recomendações para que o leitor possa se aprofundar de algum tema
que porventura não esteja tratando, né, nem no primeiro e nem no segundo capítulo. Eu acho que tem uma questão filológica aí interessante, né, de você tratar assim, né, o texto. Acho que é um ponto de vista bem interessante. Acho que revela muito da tua maneira de pensar. Eu acho bem interessante mesmo. E a outra questão é lidar com esse autor com poucas fontes. Parece que a questão das notas, já de certa maneira, é uma estratégia nesse sentido também, né? Porque você não tem muito apoio em traduções, você não tem muito apoio em artigos. Isso. A questão das notas em língua original também seria para enaltecer, ou seja, elucidar esse fato, né? Porque acaba que eu estou usando, acho que 3 autores apenas em língua... Não, 3 não, acho que 5 autores em língua portuguesa, que seria o Monzani, o Cardoso, o Klavnitsky e o Kontik. E talvez eu esteja esquecendo de alguém. E que falam de um modo, de certa maneira, um tanto genérico, né? Não tem um estudo mais exegético do autor, assim, realmente, né? Que se dediquem mais... Inclusive, a escrita do Monzani me inspirou bastante, porque embora ele retrate em poucas páginas, né, no Desejo, Prazer e Idade Moderna, ele também nos fornece ali um grande volume de comentadores, de referências possíveis para tratar de outras questões. Né? E nesse caso aqui, no meu caso, eu estou tratando da liberdade, tanto do sujeito, tanto da liberdade do que ele elenca como causa primordial, né, que seria a figura de Deus, a partir disso que o Monzani fez. Né? Então eu acabei me inspirando um pouquinho no que o professor Monzani deixou como contribuição acerca do tema da inquietude. E como é que você pretende finalizar isso? Porque aí vem uma questão crítica, né? Porque eu já te falei sobre isso, né? Você não está no tempo moderno, né? Você já é um contemporâneo. Então há uma exigência crítica, né, em relação pelo menos você situar o teu interesse e estabelecer algum tipo de crítica. Você pretende andar um pouco para esse lado ou a tua intenção é simplesmente delimitar o campo e pronto? Eu pretendo ir para esse lado, de realizar algumas interlocuções, né, com o que se discute na contemporaneidade de maneira bem parecida com isso. É que, a princípio, eu resolvi ter um enfoque em Malebranche mesmo, né, nesse primeiro esboço, para depois, a partir de algumas intervenções no texto, e ali encaixando o que vier a calhar acerca de... Sim, porque a tua estratégia ela tem que ser essa mesmo, porque você tem que compor o teu chão primeiro para daí erguer alguma coisa em cima, né? Senão você ia atravessar demais e talvez você perdesse no meio do caminho. Talvez eu quisesse dar um passo maior do que a perna e talvez assim afirmar categoricamente que Malebranche foi um precursor do problema entre do problema que acaba corroborando no Real de Lacan, por exemplo. Isso é algo que no qual eu não quero incorrer. Sim. Né? Existem sim relações... E é tentador, né? É tentador fazer esse tipo de aproximação assim, né? Mas é complicado. Isso, é algo com o qual a gente tem que ir com calma, porque cada contexto científico é um, e cada pretensão também é uma. Então, no meu caso, é depois fazer uma leitura tentando fazer essas pontuações. Né? Inclusive, o trabalho do Alisson vai me ajudar bastante com isso. Valeu, Alisson. Vai mesmo. Essa interlocução ela deve continuar, se vocês toparem fazer uma entrevista e até mesmo inverter né? Se colocarem como entrevistador um do outro é uma coisa bem interessante para o trabalho de vocês. Mas para o Jefferson vai se beneficiar mais.
Mas na vida às vezes é assim, né? O que vale é a amizade, né, Alisson? Sim. Bom, Brian. Vai dar tempo, Brian. Vai dar tempo. Vamos então. Você teve tempo de dar uma olhada no trabalho do Brian? Arion? Sim, eu pra mim inteiro. Uhum. Então você pode. Alô? Então, o trabalho do Brian, primeiro, que não é segredo pra mim. Eu não tinha lido ainda a dissertação dele, mas a gente vive trocando figurinha, assim, enquanto a gente estava fazendo um projeto, na época da defesa de monografia. Então, o trabalho do Brian, o estilo e tal, já era uma coisa conhecida minha. E aliás, também, eu acho que o tema do Brian vai muito na linha do Jefferson, só que no sentido inverso. Me parece que o Brian também, o autor que o Brian estuda tá vivo ainda, então é um cara com produção agora, extremamente contemporâneo, mas era mais ou menos na mesma via do Jefferson, que não há muito comentário. O que não compromete nesse primeiro capítulo, porque o primeiro capítulo do Brian, ele não trata do Preciado, né? Se eu não me engano, acho que tem 2 menções ao Preciado só no primeiro capítulo. Então, ele é bem voltado mais para essa construção de base de onde que o Preciado parte. E é da Judith Butler. Não só a Judith Butler, né? Que o Brian usa aqui bastante. O Brian usa Foucault, usa Butler, usa a Monique. Então, o Brian compõe um campo que me parece que é muito completo. Eu não sei se todas essas são as referências do Preciado, mas ele cria um campo, pelo menos dentro dos estudos de gênero e tal, que me parece que é um chão bem firme ali para ele trabalhar nos próximos capítulos com o Preciado. Mas em questão de estilo e leitura do texto dele, foi tranquilo, assim. Gosto muito do jeito que o Brian escreve, é muito claro. Tipo, por mais que eu não tenha muito contato com essa tradição de pesquisa, para mim foi tranquilo. A única coisa que às vezes me traz um pouco de dificuldade não é nem estilístico, mas é quanto à questão de terminologia mesmo. Mas aí eu acho que é um problema mais do meu caso de não ter domínio suficiente. Mas, por exemplo, em algum momento do texto, o Brian tá falando lá, as teorias do existencialismo e da fenomenologia e tal, e que não é uma coisa central pro trabalho dele, mas eu fico pensando, bom, talvez aqui coubesse uma nota de rodapé, falando, fenomenologia é X. Algumas vezes o Brian fez isso, na maioria das vezes. O Brian faz isso. Quando ele usa o termo de forlusão, que é um termo técnico da psicanálise, ele faz a nota e explica. Então, me parece que, às vezes, para facilitar um pouco a leitura de quem não é muito aproximado, fazer alguma notinha rápida ou remeter o leitor a alguma outra coisa sobre alguma escola ou algum termo que é mais técnico, assim, que não é tão claro. Que é, por exemplo, o que ele faz com o termo de farmacopornografia, né? Que ele vai trabalhar no resto do trabalho inteiro, mas aqui já no primeiro capítulo, sem estar trabalhando isso, ele já faz uma nota e explica o que significa, que já dá uma grande norteada para o momento de ler. Então, nisso, é basicamente, tipo, algumas coisinhas muito básicas. E outra coisa, a Mariana já falou que mudou o trabalho inteiro, uma coisa que eu vi um pouco, assim, puxa, talvez pudesse ter se alongado mais, é no tópico 2.1, que é a feitura dos sujeitos no texto A Vida Psíquica do Poder, que era um subtítulo que ele tinha um pouco menos de uma página. Daí quando eu vi, eu pensei, nossa, mas
me parece que era tão central esse momento de você explicar o sujeito, ele ficou curto. Possivelmente você já tenha mudado isso, virado a chave, mas nesse momento que eu li, e acho que a única que tem um pouco confuso foi essa parte. O 2.2.1, pelo fato dele ser um tiro muito curto. Mas o restante maravilhoso, gostei muito de ler o trabalho e é um tema que eu acho muito interessante. Gosto muito desses temas de teorias da sujeição na contemporaneidade. Acho que o trabalho do Brian é um trabalho muito bom, assim, porque é uma coisa que está pipocando agora, é tudo muito novo. Então, eu, para falar a verdade, Brian, eu viajei bastante no teu texto. Eu vi muitas implicações assim relacionadas com a minha história, com a minha história não só como de pesquisa ou de orientações, mas também com a história como leitor. Mas eu gostaria que primeiro você respondesse a ele e depois eu falo alguma coisa. Bom, beleza. Bom, eu quero começar então agradecendo ao Arion pela generosidade, né, da leitura e dos comentários, são bem interessantes. E eu vou começar pelo fim, então, né, que já que você citou ali o 2.2.1, né, sim, de fato, foi um tópico que simplesmente passou, assim, ele não foi finalizado, né, então nessa versão aí que você leu, e de fato eu estou trabalhando mais nele. Porque como eu comentei, acho que até no e-mail que eu mandei para o professor, quando eu encaminhei o meu texto da dissertação, né, a introdução e o capítulo 1, eu comentei que do 2.2 para baixo, eu ainda não tinha finalizado, justamente porque tem uma carga psicanalítica que é muito complexa para mim, né? Uhum. Porque eu não tenho tanta leitura, assim, né, acabo sendo falho nesse ponto da psicanálise em si. Então eu tive que fazer um retorno, né? Eu tive que buscar isso dentro da teoria da Butler, fazer leituras bem iniciais, voltar no problemas de gênero, voltar em textos anteriores, como eu comentei quando estava falando com a Tainá, da dissertação dela, né? E então, assim, com isso eu acabei decidindo, né, a loucura de reestruturar o meu capítulo, que nada mais é do que mudar como ele está sendo apresentado, né, para quem lê, enfim. Então, assim, eu não tive uma perda de conteúdo ou do que necessariamente eu já havia escrito, né? Eu acho, né, não sou eu que vou poder dizer isso, mas eu acho que eu consegui melhorar a minha escrita, né, tomando mais alguns cuidados, acrescentando algumas dessas notas de rodapé que você citou aí, que seria interessante. Mas, claro, né, agora tendo em vista isso que você comentou, eu vou observar novamente o texto em relação a essas menções, né, a fenomenologia, não sei o quê. Porque, por exemplo, eu sei que na versão que você leu, quando eu cito ali a fenomenologia, ou então algo relacionado, por exemplo, a Merleau-Ponty, acabava ficando solto, né? Eu, nessa primeira versão, falei assim, não, a pessoa que você vira, né? A pessoa que você vira ali pegar no ar isso da Judith Butler. Mas não é bem assim. Então agora nessa minha versão reformulada, eu tive o cuidado de explicar, por exemplo, ali a carne do mundo, né, em Merleau-Ponty, e do porquê que a gente está sempre falando de carne, ou então carnalidade, porque vem da leitura da Judith Butler, vem de uma leitura, por exemplo, do Martin Rutkowski, que é um comentarista, um amigo meu comentarista, né, doutor empreciado em Butler, e ele faz esse resgate. Então eu aproveitei e citei ali o nosso colega do PGF, que trabalha com Merleau-Ponty, e que ele tem um livro sobre isso, né, Carne do Mundo, quiasma, que acaba tendo um peso grande no capítulo, mas que nessa versão que você leu acabou não aparecendo, por várias razões. Primeiro que eu estava quase enlouquecendo quando eu estava escrevendo aquilo ali, e segundo que o prazo era curto, né? Então eu coloquei mesmo no 2.2 para baixo um resumo do que era o meu intuito. Então, assim, só a modo de finalizar esse primeiro comentário, né? A minha reformulação, ela foi o quê?
O meu objetivo com esse primeiro capítulo, como o Arion citou, é colocar um pano de fundo ali onde surge a teoria do preciado, que ao meu ver, e isso eu defendo ao longo do texto, não dá para falar de sujeição só em preciado. Eu preciso, pelo menos, passar por Judith Butler. E, inclusive, esse foi até uma dica, né, do Arion, que ele que me passou essa edição e a referência sobre um desvio. Né, a noção de desvio e o desvio, essa palavra, né, o termo desvio sendo utilizado no contexto do que ele pesquisa. Então eu falei, então eu vou fazer um desvio pela Butler. E você fazer um desvio, né, é muito mais sutil do que necessariamente querer investigar os 3 tempos da performatividade, como eu digo, né, com base aí na Carla Rodrigues, no Martin Bukowski e tal. Então eu comecei explicando as críticas, expondo as críticas que o Preciado faz a Butler e do porquê que é necessário fazer esse pequeno desvio, né, mas não menos nevrálgico, digamos assim, para o objetivo geral da investigação, que é trabalhar o sujeito contemporâneo, a sujeição, e justamente por não ter uma base tão bem estruturada no Preciado como há na Judith Butler. Então, assim, eu aproveitei aí para incluir mais do Preciado, já que o meu objetivo é uma dissertação em Preciado e não em Butler, ou em Butler e Preciado, né? Então, começo falando Preciado, problema, e falo por que e daí aí eu defendo e digo que do porquê que é injusto a crítica que o Preciado faz a Butler, né? Então, tudo que eu já vi escrito acabou vindo aí, reduzido o texto para conseguir encaixar, né? Porque eu tenho que falar problemas de gênero, eu tenho que falar do Corpos que Importam, que foi recentemente publicado, tenho que falar da vida psíquica do poder, falar um pouco da precariedade, porque o meu objetivo é mostrar que existe uma sujeição, né? Então existe um pano de fundo hegemônico no qual o sujeito surge, né? Que está implicado com a performatividade e outros tantos conceitos aí, como a matriz de legitimidade heterossexual. E daí a precarização surge no intuito de que a Butler defende que existe um medo da abjeção, então existe um apego à sujeição heterossexual, à normatividade dessa identidade de sujeição heterossexual, né? E, consequentemente, mesmo aquele sujeito, né, normativo, o sujeito padrão, digamos assim, né? Quando ele é interpelado, fala, cara, não é bem assim. Não existe determinismo biológico, né? Existem aí a expressão de gênero, a identidade de gênero e, enfim, coisas que, por exemplo, o ativismo faz, né? As militâncias realizam de tentar conscientizar essas pessoas que ainda estão na normatividade. Então, mesmo que essa pessoa seja interpelada, ela acaba se apegando e retornando à heterossexualidade normativa, né? Ou então a identificações normativas, sujeições normativas, por um medo de ser colocado na mesma posição, e aí eu falo abertamente também, né, de uma mulher, de um homossexual, ou então de uma travesti, como foi o caso de Dandara, por exemplo, que foi espancada, brutalizada e assassinada. Então a pessoa e isso é Butler dizendo, a pessoa nessa posição, ela vê aquela situação que é causada pela vulnerabilização, pela precarização, né? E fala, peraí, eu vou me apegar aqui aos meus privilégios, eu vou me apegar a esse status quo, eu vou me apegar a essa norma, porque é essa norma que me dá algum tipo de estabilidade, porque dentro da norma eu sou inteligível, e fora da norma eu não sou, né? Então é esse o fio condutor do capítulo, e o motivo da reformulação. Eu acho que mais até do que isso que você está falando, né, existe toda essa questão da destrutividade, né, que é justamente o ponto para pegar o que você começou a falar a respeito da psicanálise, né, é por onde anda exatamente a destrutividade, né, que a gente poderia colocar do lado dessas pulsões mortíferas, né, que elas tendem a se elevar, né, ter um valor potencializado nas duas situações, tanto na situação de alguém que não suporta ver a norma ser quebrada, como na situação daquele que se encontra na posição de vulnerabilidade, porque a tendência, uma das tendências pelo menos dentro disso, é voltar a própria agressividade contra si mesmo,
aderindo ao ponto de vista do opressor. Né? Então, de um ponto de vista pulsional, a coisa funciona mais ou menos assim. Então, esse mascaramento das possibilidades divergentes, né, se voltar para uma convergência que na verdade é uma falsificação, né, que é uma falsificação não só do discurso, mas da posição no mundo, né, ou seja, que ocorre justamente uma normalização, né, de todos os aspectos, né, e adquirindo essa característica mais performática mesmo, no sentido de um conjunto de normas que organizam não apenas um discurso, mas práticas e experiências, e por trás de tudo isso também uma grande perversão que se acaba se avultando, assim, né, se tornando mais presente, exatamente como uma espécie de resposta também inconsciente à asfixia produzida pela normalização. Então você vê uma contradição interna naquela produção, né? Uma contradição interna e que não se resolve numa síntese, né? É uma espécie de coisa bífida, assim, né? Ou mesmo de muitas cabeças, né? E cabeças no sentido de medusa mesmo, não no sentido de uso do intelecto, né? No sentido de uma coisa mortífera mesmo, né? E eu acho interessante também, Brian, quando a gente for fazer a entrevista, eu vou falar muito para você sobre isso, porque eu acho que é interessante, porque existe uma dupla via, né? Se você pegar, por exemplo, o pós-guerra, né, produziu muita literatura, muita poesia, uma filmografia, né, que é justamente uma tentativa, né, de libertar corações e mentes, né, corpos e cabeças desses condicionamentos produzidos no contexto da sociedade, enfim, de seus padrões, né? Sim, com então, certeza. Quando você pega, eu queria te perguntar, que a gente está bem no limite de tempo, mas só para saber se você conhece o William Burroughs. Não conheço. Então esse aí é um cara para você dar uma pesquisadinha. O avô dele era o cara que fundou aquela fábrica de máquinas de escrever. Hoje em dia, o nome, perdão? Como é o nome dele mesmo? William Burroughs. Escreve-se Burroughs. Eu vou escrever aqui. Não sei se eu vou escrever com a... achei aqui. Tem um William U aqui. S. Burroughs. Isso. Esse é um cara muito interessante, justamente porque eu grafei certo ou errado o nome dele? Errado, provavelmente, né? Tá certo. Tá certo? Tá certo. Mas, enfim, ele tem textos muito interessantes exatamente sobre as possibilidades, né? Que é uma pergunta do Spinoza, do Nietzsche, né? O que pode um corpo? O que pode? Sim, com certeza, né? Qual é a potencialidade? Né? Porque não há um limite, a não ser um limite na linguagem, né? E um limite nos condicionamentos sociais, que eles sempre vão existir. Sim, queira ou não queira, né? Só num conjunto de referências que você pode se encontrar enquanto diversidade e também só num conjunto de referências que você pode ser oprimido. Né? Então isso não é um problema que vai ser resolvido de uma vez por todas, de qualquer modo. Sim, com certeza. Mas é justamente na discussão que o Preciado promove que você tem o resgate, né, a possibilidade nesse contexto de trazer essa questão à tona como questão, né? E eu acho que é muito bacana você ter ido fazer o teu trabalho com o Eládio, né?
provavelmente é a pessoa que te deixa mais à vontade para trabalhar, né, Bran? Sim, realmente. Sempre que, né, vamos falar com o Eladio com relação à dissertação, com a escrita, ele dá os direcionamentos e é isso, entendeu? Tem aquela questão norteadora, né, junto na relação com o Eladio, mas ao mesmo tempo tem toda essa liberdade para fazer uma pesquisa como a que eu faço. E não é simples, não é fácil, né? Não. Ela custa muito, inclusive pessoalmente, né? Porque leva muitos questionamentos. Demanda muito. Questionamentos de ordem intrapessoal, questionamentos de ordem interpessoal, né? E demanda, por exemplo, outras coisas, né? Coisas que, por exemplo, na atualidade a gente sabe que são privilégios, né? Que é a questão da barreira linguística, da questão das relações aí em rede, que é necessário, porque nós não temos, né, comentários muito aprofundados. Por exemplo, a questão do sujeito surge em uma tese da Mabel Campagnoli aqui na Argentina, porque a Argentina é, por incrível que pareça, o país que mais produziu conhecimento sobre Preciado, né, até então. É da onde eu vejo emanarem as coisas, curiosamente. Não sei a razão, né? Não sei a razão. Mas talvez seja um pouco por essa tradição do Borges, do Cortázar. Eu acredito que sim. O gosto que eles têm pelo rock, coisas assim, talvez desenvolva um tipo de sensibilidade específica, né, que permita apreciar esse tipo de questão. Sim, com certeza. Mas eu vou observar aqui, eu já deixei aqui aberto aqui a página do William, né? E eu vi que ele tem livros aí com títulos interessantes, como Naked Lunch, Junk, Queer, Soft Machine. Então eu vou aproveitar, assim, porque no segundo capítulo... Ele é um precursor de toda essa gente, na minha opinião. Ele é um inspirador na literatura e no comportamento. Esse cara era um transgressor em regra. Absurdo. Né? Que bacana. E se colocando assim, exposto, né? Na radicalidade mesmo. E se você observar toda aquela geração beatnik, eles só foram beatniks porque tinha esse cara ali desde os anos 40 já, na verdade, existindo ali e levando eles à experiência, né? Com certeza. Mas bem bacana, bem bacana. E essa questão aí também, né, de que não haja um bloqueio, digamos assim, ou então a pressuposição de que nós não conseguimos a subversão, né, atingir a subversão. A gente sabe que consegue, né? Então o meu objetivo no segundo capítulo é bater aí nessa tecla, né? Por mais que exista um apego, uma pressuposição, existe ainda assim a forma de fazer uma cultura. Porque, veja, é a mesma coisa que oprime é a que liberta. Né? Depois a gente pode conversar melhor sobre isso. Mas a mesma regra utilizada para oprimir pode ser também utilizada para libertar os corpos. Com certeza. Aonde você é manipulado, você pode também existir, não sendo manipulado. Entende? Mas você pode entender o modo como isso opera e utilizar isso como instrumento de libertação, como um campo de possibilidades, porque é isso que o perverso faz, o perverso psíquico, né? É compreender o funcionamento da estrutura social das mentes e manipular tudo isso. Né? Então, não precisa utilizar mecanismos perversos, né? No sentido de manipulação dos outros, justamente, mas utilizar isso justamente com a intenção oposta, com a intenção de produzir formas de libertação. Porque é só compreendendo o funcionamento da máquina, né? Desse ponto de vista, sendo bem aristotélico, assim, né? Para você conseguir compreender a forma pela qual você pode atuar também. Porque senão você vai sempre cair na roubada. Por falta de compreensão intrínseca ao processo. Por isso o Preciado é bem importante, na minha opinião. Ele precisa ser estudado, né?
Agora, gente, eu preciso ir lá para outra disciplina e eu que tenho que fazer o link, porque o Francisco é antitecnológico. É a qualidade e o defeito que ele tem simultaneamente. Tá bom? Então agradeço muito a vocês. Então, novamente, a você e ao Arion. Valeu, obrigado pelas dicas. E eu vou, então, no grupo ali, eu vou entrar com um pedido, assim, para vocês, para ver quem que topa fazer as entrevistas e quem topa entrevistar quem, tá? Daí você já se inscreve. Isso aí, obviamente, vocês não têm a obrigação, mas assim, eu acho que vai ser uma coisa muito produtiva, né? Porque a gente, de fato, não tem tanto tempo assim, e é um trabalho inédito, assim, de muitas maneiras, então eu acho que vale muito a pena. E queria também agradecer a vocês, tá, pelas leituras e pelos textos que vocês me mandaram, que eu fiquei sinceramente muito feliz. Tá? Então estimulo vocês a continuarem. Eu acho que vocês são uma geração muito boa e que não devem se perder por questões políticas, por opressão, muito pelo contrário, né? Por isso que eu digo aí que o tipo de filosofia que a gente tem que fazer agora é filosofia de combate. Tem que ir para cima e romper com todas essas coisas que nos oprimem, porque o que eles querem é que a gente desista, né? E perder o talento de vocês não é uma boa ideia, tá bom? Então um abraço para vocês. A gravação também eu vou disponibilizar no grupo. Se eu não conseguir disponibilizar, eu vou cortá-la em vídeo e vou enviar aos pedaços, como um bom esquartejador faria. Colocar dentro da mala, né? Semana que vem, então, daí no mesmo horário, professor? Isso. Daí a gente tenta... Então. Dar continuidade, né? Eu não sei se é possível a gente fazer em termos de ano letivo, mas daí a gente pode subverter a prática, né? Sempre que daí obviamente alguém não queira participar, se o ano letivo já ficou para trás, o semestre letivo, né? A pessoa tem todo o direito de não participar, né? Mas daí fica aquela coisa da boa vontade, do interesse, né? Eu estarei aqui. Com certeza. Tá bom? Beleza. E aí vamos tentar trabalhar com o restante, né? Com os que a gente não conseguiu falar hoje. Beleza? Obrigado, gente. Um abração. Vou fugir aqui. Até mais, professor. Até mais. Até mais.